Você já parou para pensar sobre o que se esconde nas profundezas dos oceanos? O Mar Negro, um enigmático corpo d'água cercado por histórias e mistérios, é o lar de segredos que desafiam o tempo e a imaginação humana. Situado entre a Europa e a Ásia, suas águas profundas e anóxicas conservam relíquias do passado de maneira quase intacta, oferecendo uma cápsula do tempo para os aventureiros dispostos a explorá-la. Dizem que naufrágios antigos, tesouros esquecidos e civilizações submersas repousam em seu leito, preservados longe dos olhos curiosos pela única camada anóxica que caracteriza suas profundezas. Mas o que realmente sabemos sobre esses segredos submersos? E quais histórias ainda não foram contadas sobre as águas escuras deste mar misterioso? Muitos exploradores e cientistas se aventuraram em suas águas na esperança de desvendar seus enigmas, armados com tecnologia avançada e uma sede incansável por conhecimento. Cada expedição traz à luz novas descobertas, reescrevendo a história que pensávamos conhecer e nos convidando a questionar o que mais pode estar escondido nas sombras abaixo da superfície. Bem-vindos ao canal Conhecimentos do Mundo. Hoje vamos mergulhar nas profundezas escuras do Mar Negro para revelar segredos que permaneceram ocultos por milênios. Você está pronto para desvendar mistérios submersos que desafiam nossa compreensão da história? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. A singularidade do Mar Negro. O Mar Negro é um corpo de água único, cercado por Europa e Ásia, conhecido por suas águas anóxicas nas profundezas, onde a vida como conhecemos quase não existe. Esta característica singular não só define sua ecologia, mas também preserva um passado histórico que, de outra forma, estaria perdido nas marés do tempo. A camada anóxica do Mar Negro, uma zona sem oxigênio situada a partir de certa profundidade, cria um ambiente onde materiais orgânicos, como madeira e tecidos, podem sobreviver por milênios sem se decompor. Esse fenômeno transforma o mar em um arquivo subaquático de valor inestimável, onde naufrágios antigos e artefatos permanecem em um estado de preservação quase perfeito. Mas o que torna o Mar Negro tão diferente de outros corpos de água? A resposta está na sua complexa história geológica e hidrológica. O Mar Negro é alimentado por grandes rios, como o Danúbio, o Dnieper e o Don, que trazem consigo uma grande quantidade de água doce, bem como nutrientes e sedimentos. Essa água doce, sendo menos densa, permanece na superfície, sobre a água salgada mais densa proveniente do Mediterrâneo através do Bósforo. Essa estratificação cria uma barreira natural que limita a mistura vertical das águas, mantendo a camada mais profunda isolada e sem oxigênio. Além de seu ambiente anóxico, o Mar Negro é cercado por uma rica tapeçaria de culturas, histórias e lendas. Desde tempos antigos, foi uma encruzilhada de civilizações, um ponto de encontro para o comércio, a guerra e a troca cultural entre povos. As margens do Mar Negro viram o surgimento e a queda de impérios, serviram como cenário para mitos e lendas históricas e continuam a fascinar arqueólogos e historiadores com seus segredos submersos. A exploração moderna do Mar Negro revelou naufrágios que datam de períodos tão variados quanto o Império Bizantino, a Era dos Otomanos e até mesmo da Segunda Guerra Mundial. Cada descoberta oferece uma visão única sobre as tecnologias de navegação, o comércio e a vida cotidiana das pessoas que uma vez navegaram por suas águas. Mais do que isso, estudos do leito marinho e das formações geológicas nos dão pistas sobre eventos catastróficos passados, como inundações massivas, que podem ter inspirado lendas como a da Grande Inundação. A singularidade do Mar Negro não se limita às suas águas anóxicas ou à sua história rica e multifacetada. É também um laboratório natural para cientistas estudarem processos anóxicos globais, mudanças climáticas e a biodiversidade marinha em ambientes extremos. O estudo de seus ecossistemas pode oferecer insights valiosos sobre como a vida se adapta em condições inóspitas e sobre o impacto das atividades humanas nos oceanos. Naufrágios antigos e cidades submersas.
Dizem que o Mar Negro guarda mais do que segredos escuros. Suas profundezas são o último repouso de inúmeros naufrágios, de navios mercantes gregos antigos a embarcações da era medieval. Este vasto cemitério subaquático é uma cápsula do tempo, preservando séculos de história marítima em suas águas frias e anóxicas. A combinação única de água doce e salgada, junto com a falta de oxigênio nas profundezas, cria condições ideais para a conservação de madeira, metal e outros materiais orgânicos, permitindo que os arqueólogos marinhos façam descobertas surpreendentes que desafiam nossa compreensão da história. Entre os naufrágios mais fascinantes estão os remanescentes de navios gregos antigos, que nos contam histórias de comércio, exploração e conflito no mundo antigo. Essas embarcações, algumas datando de mais de 2.500 anos, estavam carregadas com ânforas que uma vez continham vinho, azeite e outras mercadorias valiosas destinadas ao comércio através das vastas águas do Mar Negro. Ao estudá-las, os pesquisadores podem aprender não apenas sobre as técnicas de construção naval da época, mas também sobre as rotas comerciais, a economia e as interações culturais entre diferentes povos antigos. Além dos navios mercantes, as águas do Mar Negro também abrigam embarcações da era medieval, muitas das quais afundaram durante tempestades ou em batalhas navais. Estes naufrágios oferecem um vislumbre da vida e da tecnologia marítima durante os séculos turbulentos da Idade Média, revelando detalhes sobre a construção naval, armamento e até mesmo a vida cotidiana dos marinheiros da época. Mas talvez ainda mais misteriosas sejam as cidades submersas que repousam no leito do Mar Negro. Estas antigas metrópoles, algumas das quais datam de milhares de anos, foram engolidas pelo mar devido a terremotos, inundações e outros desastres naturais. Suas ruínas, agora habitadas por peixes e outros organismos marinhos, são testemunhos silenciosos de civilizações perdidas e culturas esquecidas. Arqueólogos e historiadores buscam nessas cidades submersas pistas sobre a vida antiga, práticas religiosas, estruturas sociais e interações com o meio ambiente. A exploração desses naufrágios e cidades submersas não é apenas uma aventura emocionante nas profundezas do Mar Negro. É também uma jornada através do tempo, desvendando capítulos perdidos da história humana. Com cada expedição, novas descobertas são feitas, expandindo nosso conhecimento sobre o passado e desafiando as narrativas estabelecidas. Agora queremos ouvir sua opinião. Qual naufrágio ou cidade submersa no Mar Negro você acha mais intrigante? E que segredos você acredita que ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos nas suas profundezas escuras? Compartilhe suas teorias e curiosidades nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode lançar luz sobre mistérios que permanecem não resolvidos. A zona de anoxia, um conservante natural. Dizem que o Mar Negro guarda mais do que segredos escuros. Suas profundezas são o último repouso de inúmeros naufrágios, de navios mercantes gregos antigos a embarcações da era medieval. Mas o que mais pode estar escondido nessas águas escuras e sem oxigênio? A resposta pode estar na peculiaridade mais intrigante do Mar Negro, sua zona de anoxia, uma camada profunda onde o oxigênio é praticamente inexistente. Este ambiente único atua como um conservante natural, protegendo materiais orgânicos da decomposição e permitindo que objetos históricos sejam preservados em condições quase prístinas por milênios. A zona de anoxia do Mar Negro é um fenômeno natural raro, resultado da estratificação das águas, com uma camada superior de água doce proveniente dos rios europeus que flui sobre uma camada inferior de água salgada mais densa. Essa separação impede a circulação vertical da água e a entrada de oxigênio nas profundezas, criando um ambiente anóxico. Esse isolamento não só conserva naufrágios antigos e artefatos, mas também oferece uma oportunidade única para cientistas estudarem as mudanças climáticas, microbiologia marinha e processos geoquímicos em um ambiente sem oxigênio. Além dos naufrágios e artefatos, a zona de anoxia pode esconder evidências de mudanças ambientais históricas, eventos catastróficos e padrões de sedimentação
que podem fornecer insights valiosos sobre a história do clima da Terra e a evolução dos ecossistemas marinhos. Por exemplo, estudos de núcleos de sedimentos retirados do fundo do Mar Negro revelaram camadas que correspondem a períodos de grande seca, inundações e mudanças na vegetação, refletindo eventos climáticos significativos que afetaram as civilizações antigas ao redor do mar. A pesquisa nessas águas profundas e anóxicas também desafia nossa compreensão da vida na Terra, revelando espécies de micro-organismos adaptadas a viver sem oxigênio. Esses organismos extremófilos podem ter aplicações em biotecnologia, além de oferecer pistas sobre a possibilidade de vida em ambientes extraterrestres semelhantes. O estudo da zona de anoxia do Mar Negro e seus segredos submersos é um lembrete fascinante de quão pouco sabemos sobre os mundos ocultos em nosso próprio planeta e das maravilhas que ainda estão à espera de serem descobertas. À medida que a tecnologia de exploração subaquática avança, quem sabe que outros mistérios serão revelados nas profundezas escuras e silenciosas deste mar enigmático. Teorias e lendas. Ao redor do Mar Negro, lendas e mitos falam de terras submersas e civilizações perdidas. Uma das mais fascinantes é a história de uma inundação que alguns associam à história de Noé. Poderiam essas histórias ter um fundo de verdade? E como as recentes descobertas arqueológicas subaquáticas estão reescrevendo a história que pensávamos conhecer? O Mar Negro tem sido um caldeirão de civilizações por milênios, uma encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, rica em cultura, comércio e conflitos. Não é surpresa que seja o foco de inúmeras lendas e teorias intrigantes. Uma dessas lendas fala sobre uma grande inundação que teria ocorrido milhares de anos atrás, mudando drasticamente a paisagem da região e dando origem a histórias de dilúvios em várias culturas, incluindo a bíblica Arca de Noé. Cientistas e arqueólogos têm explorado o fundo do Mar Negro em busca de evidências que possam sustentar essa teoria. Algumas pesquisas sugerem que, de fato, uma inundação maciça ocorreu quando as águas do Mediterrâneo romperam naturalmente através do Bósforo, enchendo rapidamente o que era então um lago de água doce e criando o Mar Negro que conhecemos hoje. Esta inundação catastrófica poderia ter sido a origem das histórias de dilúvios registradas em tantas tradições antigas. Além disso, lendas de cidades submersas, como a mítica Kitej na Rússia ou Lyonesse na Cornualha, encontram paralelos no Mar Negro, onde cidades antigas realmente foram engolidas pelas águas. Explorações recentes revelaram ruínas subaquáticas que datam de períodos antigos, oferecendo uma janela para a vida antes da inundação. Estes sítios arqueológicos submersos contam histórias de comunidades que uma vez prosperaram ao longo das margens deste mar enigmático antes de serem perdidas para as águas. As descobertas não param nas cidades submersas. Naufrágios antigos encontrados nas profundezas anóxicas do Mar Negro revelam detalhes sobre a construção naval, comércio e interações culturais na antiguidade. Cada embarcação descoberta é um tesouro em si mesma, preservada em condições quase perfeitas, oferecendo insights valiosos sobre as tecnologias e estilos de vida de eras passadas. Essas descobertas desafiam nossa compreensão da história, sugerindo que o que sabemos sobre o passado do Mar Negro é apenas a ponta do iceberg. À medida que a tecnologia de exploração subaquática avança, mais segredos estão sendo desenterrados, reescrevendo capítulos inteiros da história humana e mostrando que, em muitos casos, a realidade pode ser tão impressionante quanto a lenda. Você acredita que as lendas sobre grandes inundações e cidades submersas escondem verdades ainda não descobertas? Compartilhe com a gente nos comentários. Explorações recentes e descobertas. Nos últimos anos, expedições como a do Projeto Mar Negro têm revelado surpresas impressionantes. Navios bem preservados com cargas intactas, artefatos que remontam à antiguidade e até evidências de mudanças climáticas passadas. Cada descoberta nos oferece novas peças do quebra-cabeça histórico. Mas o que mais está lá embaixo, esperando para ser descoberto? A exploração subaquática avançou tremendamente com o uso de tecnologias
como o sonar de varredura lateral, ROVs, veículos operados remotamente, e técnicas de mapeamento 3D. Essas ferramentas permitiram aos arqueólogos e cientistas alcançar profundezas anteriormente inexploradas e revelar segredos que estavam escondidos há séculos nas águas escuras do Mar Negro. Por exemplo, os naufrágios encontrados vão desde a Era Clássica, passando pela Bizantina até a época otomana, mostrando a importância histórica do Mar Negro como uma rota comercial vital. Além dos naufrágios, as expedições trouxeram à luz artefatos incrivelmente preservados, como ânforas antigas, moedas, armas e ferramentas que oferecem insights sobre o comércio, a cultura e até mesmo a vida cotidiana das pessoas que viveram e navegaram neste mar. Essas descobertas ajudam a preencher lacunas na nossa compreensão da história e das relações entre diferentes culturas e civilizações ao longo do tempo. Talvez o mais intrigante seja o potencial de descobrir mais sobre as mudanças climáticas passadas e seus impactos nas civilizações humanas. Sedimentos do fundo do mar, preservados sob as águas anóxicas, podem fornecer registros valiosos de como o clima da Terra mudou ao longo de milênios, oferecendo pistas cruciais para entender os desafios climáticos atuais. O futuro das explorações subaquáticas. Com a tecnologia avançando a passos largos, o futuro das explorações subaquáticas no Mar Negro é promissor. À medida que novos equipamentos e técnicas de mapeamento se tornam mais acessíveis e sofisticados, os cientistas e arqueólogos estão melhor equipados do que nunca para desvendar os segredos que jazem nas profundezas. Veículos operados remotamente, ROVs, sonares de última geração e drones subaquáticos estão abrindo novos caminhos para a exploração, permitindo-nos alcançar locais que antes eram considerados inacessíveis. Esses avanços não apenas facilitam a descoberta de novos naufrágios e artefatos, mas também melhoram nossa capacidade de documentar e preservar essas descobertas para futuras gerações. Técnicas como a fotogrametria subaquática, que utiliza fotografias para criar modelos 3D precisos de sítios arqueológicos submersos, estão revolucionando a forma como registramos e estudamos o patrimônio subaquático. Além disso, a integração de dados multidisciplinares, incluindo a arqueologia, a oceanografia e a climatologia, está nos ajudando a construir uma imagem mais completa das interações entre as civilizações humanas e o ambiente marinho ao longo da história. Isso não apenas aprofunda nosso entendimento das culturas antigas, mas também nos fornece insights valiosos sobre como as mudanças climáticas e ambientais afetaram e continuam afetando as sociedades humanas. À medida que exploramos mais e revelamos os mistérios submersos do Mar Negro, estamos também descobrindo mais sobre nós mesmos, nossas origens, nossa história e como nos adaptamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Cada descoberta nos convida a repensar o que sabíamos sobre o passado e a expandir nossa compreensão da complexa teia da história humana. O que mais aprenderemos sobre o nosso passado e como isso pode mudar nossa compreensão da história mundial? E você, o que acha que ainda está escondido nas profundezas do Mar Negro? O Mar Negro continua a ser uma fonte de mistérios e descobertas, mantendo seus segredos bem guardados no escuro. Mas cada exploração nos aproxima da verdade, pedaço por pedaço. À medida que mergulhamos nas suas águas profundas e enigmáticas, desvendamos histórias que foram perdidas no tempo, encontramos civilizações que deixaram pouco rastro na superfície e descobrimos naufrágios que contam histórias de aventura, comércio e, às vezes, tragédia. Esta jornada através do desconhecido não apenas ilumina o passado, mas também nos ensina sobre a resiliência, a inovação e a interconexão das sociedades humanas ao longo da história. O Mar Negro, com suas águas misteriosas, serve como um lembrete da curiosidade insaciável que nos move e da constante busca pelo conhecimento. À medida que a tecnologia avança, novas portas se abrem, permitindo-nos explorar mais profundamente, entender mais claramente e preservar melhor os tesouros que este mar único tem a oferecer. Além do valor histórico e arqueológico,
As descobertas no Mar Negro têm o potencial de influenciar nossa compreensão das mudanças climáticas, dos ecossistemas marinhos e da própria história da Terra. Cada expedição traz consigo a promessa de novos conhecimentos, desafiando nossas percepções e convidando-nos a repensar o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. O Mar Negro, com suas profundezas escuras e misteriosas, é um lembrete de que, não importa o quanto avancemos, sempre haverá novos mistérios a serem explorados, histórias a serem descobertas e verdades a serem desvendadas. É um convite aberto à aventura, ao aprendizado e à descoberta, encorajando-nos a olhar além do que é conhecido e a mergulhar no desconhecido. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.